Sou nesse salão desde 1965, todos os dias. Entro de manhã e saio à noite, almoço aqui na cidade. Eu trabalho nessa cadeira já faz 53 aqui, mais 3 anos onde que trabalhava no outro salão. Essa cadeira tem 62, 63 anos. Quem que trabalha aqui no salão do senhor? Agora, É. eu volto. Os outros colegas morreram. Esse que é onde eu estou sentado, ele tinha 82 anos. O outro também tinha mais de 80 anos. O outro também saiu porque morreu também. Então, vão ficando os tradicionais aqui. Agora, trabalhar para mim é satisfação. Você leva a vida melhor, a mente está ocupada. A mente não pode ficar parada. Ficou parada, meu caro, vai parando tudo. Que o importante é o cérebro que precisa trabalhar. As pernas, o braço, isso aí são membros que a gente precisa. Mas o principal é o cérebro, tem que sempre trabalhar, estar na ativa. Você lê jornal, você conversa com o freguês. O trabalho é agradável, é bom, preenche o seu tempo, você se sente viva, viva. Como que eu posso parar de trabalhar? Se eu parar de trabalhar, eu morri. Todos os dias nas minhas orações, eu peço para Deus me dar saúde. Enquanto eu tiver saúde, eu vou trabalhar. É minha meta de vida. Que eu trabalho mesmo desde os 16 anos. Antes de vir para São Paulo, eu tenho roça, trabalhei em roça, 4 anos, menino, e depois trabalhei 3 anos numa serraria. O restaurante da Giovanni, da Rua Basílio da Gama, que existe até hoje, certo? Ali fiquei praticamente 24 anos. Eu trabalhava de segunda a sexta no da Giovanni, e sábado e domingo na Cantina Jardim de Nápoles. 2 horários eu fiz durante uns 35 anos, por aí assim. Até que a idade chegou um pouco mais, eu tive um problema de saúde, que foi um infarto, que eu tenho stent, e aí passei a optar por um horário só. Então eu trabalho à noite, de profissão 64. Eu, digamos, continuo até hoje na vida mais ativa possível, porque intelectualmente está dando para aguentar. Está dando para continuar a pensar, né? Inventei de criar uma rede de cidadania ativa plus, que é, além de tudo que se apresenta, como os velhos aí fazer ginástica, piscina, esporte, lazer, que é muito na linha de encher o tempo. O tempo é aposentado, em geral, não tem que trabalhar. Então, enche o tempo com 1000 coisas. Eu dizia, isso não chega, que isso vai, inclusive, se esgotando em si mesmo, não satisfaz. E eu acho que tinha que agregar alguma coisa na vida do envelhecimento ativo. Um plus que seria um engajamento em alguma causa social, que daí muda completamente o quadro. Chico Itaker, idade, 87 anos, profissão, formação de arquiteto e todo o resto que foi se desenvolvendo depois em várias áreas do planejamento. Meu nome é Braz Zacarias, idade 81 anos, profissão maître e sommelier. Trabalho na Cantina Jardim de Nápoles há 51 anos. Maria Aparecida Sabino, tenho 79 anos e sou corretora de imóveis. Michele Cocucci, estou com 80 anos,
Eu sou barbeiro, desde 54. Sou sozinho, sou viúvo, os filhos casados. Então isso aqui para mim é uma distração. Vem aqui, lê jornal, converso com os fregueses. Eu não posso me queixar, tenho uma boa freguesia. Você vai trocando opiniões, né? Você fala futebol, você fala política. Fala tudo aqui. Ah, sim! Estava conversando com o pessoal lá do... Eles falam meia que tem no futebol brasileiro bom de bola hoje. Como tinha antigamente. Nossa, Não tem nenhum. você tem algum probleminha, como todo mundo tem. Você entra aqui no serviço, deixa os problemas lá fora. Nada de esforrar em cima dos fregueses, não. Tenha sempre educação, tenha respeito. Desde 72. Comecei a cortar cabelo com o Miguel. Mais velho que você, só de corte. Miguel é meu amigo. Muito obrigado. Miguel é meu amigo. Você passa sufoco, né? Claro, depois você fala que eu fiz. A nossa freguesia é grande parte, o jovem que eu digo, 40 anos para cima, 40, 50 para cima. Por quê? O que acontece? O moço, ele gosta de cortar o cabelo com o moço que toca a mesma música dele, a conversa, o gosto. Então, ele que procura, e não é que você não queira mais. Então a gente vai ficando com aqueles fregueses tradicionais. Quando mora o barbeiro dele, ele procura outro barbeiro de idade, que Eu comecei vendendo cortes de tecidos. Aí não deu muito certo. Aí eu resolvi trabalhar com roupa pronta, que era mais fácil. Aí eu quis crescer. Aí eu resolvi fazer um desfile. Bom, meu primeiro desfile foi no Terraço Itália, imagina. Até que eu construí uma casa muito bonita no Morumbi. Aí as freguesas acharam que eu fiquei milionária vendendo roupa, não iam mais comprar, não foram mais comprar. Aí eu falei, tá bom, eu fecho a boutique, vou trabalhar fora. No dia seguinte já tive um convite. Uma das minhas clientes era a esposa do dono de uma concessionária. Hoje eu trabalho com imóveis, né? Tem que criar uma empatia. Então você tem que estar arrumada, bonita, assim, perfumada, que você tem que quando você vai para o trabalho, você tem que oferecer para quem te vê o melhor que você pode dar. E eu sou um pouco vaidosa. Dentro dos limites, né? Dentro dos limites, porque nunca tive fortunas para ficar fazendo operações e coisas que eu valho e nunca tive tempo, porque a minha vida se chama trabalho. Acho que há esse baby boomer, né? Essa geração que fez tantas revoluções, né? Foi a geração que, né, experimentou a revolução sexual, a pílula anticoncepcional, que a mulher foi para o mercado de trabalho, experimentou o divórcio, que criou essa marca, né, de juventude como uma marca de mercado, de consumo, como uma marca cultural, que botou os filhos na creche. Então, que começou a pensar na questão ambiental, essa geração que está envelhecendo, né? Então, foi uma juventude que revolucionou o mundo, né? Maio de 68 aconteceu em quantos países do mundo, né? E que eu acho que vai revolucionar a velhice. Os Rolling Stones têm na faixa de 72 anos, estão aí, né?
Nos países que influenciam a cultura, sobretudo ocidental, e nós estamos expostos a ela, essa geração foi muito grande, com um nível de saúde mais alto que as gerações anteriores e com um nível de conhecimentos mais alto também que as gerações anteriores. Antes da Segunda Guerra Mundial não tinha essa história de você ter adolescência. Você tinha que trabalhar para comer, tinha 12, 14 anos, não vai, para comer tem que trabalhar, mesmo nos países ricos. Veio essa geração muito grande, com mais saúde, com mais conhecimento e mais afluente, com dinheirinho no bolso. Você podia fazer escolhas que antes eram inimagináveis. Teve também tecnologia. Você pode evitar doenças, mesmo que vivesse mal, mais vacinas, antibiótico. E uma coisa revolucionária para as mulheres, que é métodos anticoncepcionais poderosos, eficazes, que permitiu que a mulher tivesse uma liberação sexual que antes não era sonhada. Você era escrava do seu aparelho reprodutor. Com isso, você pode determinar quando é que vai ter filho, quantos filhos, e pode sair para o mercado de trabalho remunerado. Não é que as mulheres não trabalhassem antes, elas não recebiam. Mas iam ter 8, 10 filhos, quem é que pode trabalhar? Eu adoro fazer o que eu faço, tenho bom relacionamento com clientes. Atualmente eu sou maître e sommelier, certo? Que trabalhei de garçom até uns 15 anos atrás. Mas hoje em dia eu ainda ajudo em tudo. Eu gosto de trabalhar e faço tudo. Sirvo vinho, sirvo comida, o que for preciso fazer eu faço. Até quando você pensa em trabalhar? Até que a saúde me deixar. E os patrões me aguentarem, né? Enquanto isso, se der certo, eu vou em frente. Eu vou em frente. Ainda me sinto bem para trabalhar. O que se tem no Brasil é um número muito interessante. Você tem uma enorme parcela de aposentados que continuam trabalhando. O que já é um indicativo de que o mercado de trabalho está acomodando os idosos. E a tendência recente é crescente. Nós temos aí sempre uma ampliação de aposentados que trabalham. Você tem o problema de renda, que é fundamental, eles precisam complementar a renda, uma vez em que várias famílias do Brasil, o idoso ainda é importante como participante da renda, né? Já trabalhei de padeiro, já trabalhei de ajudante de caminhão, já trabalhei em fábrica de plástico, servente de pedreiro. Eu, antes de trabalhar aqui, eu fiquei 2 anos e meio desempregado. O cooperado não tem patrão. O que nós fizer aqui, o que nós escolher, que vai vender, é o salário que nós vamos receber. A gente tem que dar graças a Deus que trabalha aqui, num lugar desse aqui. Nós tomamos café aqui, nós almoçamos aqui, nós tomamos café da tarde aqui, você entendeu? Eu não vou falar para você que eu estou tirando aqui R$1.000 por mês, sendo que eu não estou tirando isso. Nem o salário mínimo. Esse mês aqui eu recebi R$156, porque diminuiu a produção, você entendeu? Quando diminui a produção, o dinheiro é menor para dividir para todo mundo, né? Vou me aposentar o ano que vem. Aí o senhor se aposentando? Continuo trabalhando. Para complementar o salário, né? Porque eu tenho minha família, tenho meus filhos. Acho que as pessoas vão continuar trabalhando porque elas vão ter necessidade de trabalhar. Principalmente num país como o Brasil, que você tem uma renda média, né, de R$2.200, a renda do idoso é de R$2.600, né? Então você não tem capacidade de poupança,
né? E isso está mais uma vez relacionado à questão de uma ausência do Estado em uma espécie de redução do patrimônio social das pessoas, do patrimônio social dos trabalhadores. O que é isso? É a educação pública, é a saúde pública, é o transporte subsidiado. Quer dizer, o Estado foi saindo de tudo isso e foi reduzindo a capacidade de poupança dos trabalhadores e de todas as pessoas, mesmo da classe média, né? Então, as pessoas vão precisar trabalhar por mais tempo, mas isso não significa que elas terão emprego. Pode ser que elas tenham algum trabalho, mas elas não terão emprego, ou seja, não terão o vínculo e a seguridade social. Elas vão passar a ser, né, infelizmente, as únicas responsáveis sobre a sua própria velhice. Sou aposentada da saúde, da área da saúde. Trabalhava no Hospital Dr. Arnaldo Pesutti Cavalcante, em Mogi das Cruzes, Jundiapeba. Entrego o panfleto há 3 anos. Enquanto eu tiver com saúde e der para mim vir, eu tô indo. A gente aposenta, o pessoal fala assim, não vou fazer nada, não sei o quê. A gente sente falta, viu? Primeiramente financeiramente, né? Na verdade, eu fiz uma casa em Boracéia. E aí, eu peguei um empréstimo grande. E esse dinheiro que eu recebo aqui, dá para me cobrir o meu empréstimo. Se eu fosse esperar só o da aposentadoria, e eu ia ficar desfalcada, né? Aí, por isso que eu faço esse bico. Vamos ver até quando, dando para mim pagar o empréstimo que eu fiz, aí Deus proverá o resto. Não há investimento em aprendizado ao longo da vida. Mas não é só para um profissional. Não é só para mim, médico, para um jornalista, para um arquiteto, todo mundo. Um mecânico que não aprendeu eletrônica há 20 anos ficou desempregado. Porque hoje ele precisa saber mecânica, que ele já sabia, e eletrônica. Não aprendeu eletrônica. Aos 40 anos ele está desempregado e a chance de recuperar um trabalho digno, muito baixa. A gente evita muito no trabalho que faz confundir trabalho com emprego, porque o emprego é uma configuração que não se aplica à pessoa com mais de 50 anos. Não existem vagas de emprego para pessoas com mais de 50. Quer dizer, a pessoa precisa encontrar alguma forma de prestar serviços ou de empreender de alguma maneira sem depender de alguém que vá lhe dar um trabalho. Porque tem muita gente que continua, depois de 55, 60 anos, tentando encontrar oportunidades de emprego. Não existem. Raramente alguma empresa vai contratar alguém com 55, 60 anos como empregado. Até porque não será um bom empregado, né? Estou radicalizando um pouco, mas a pessoa com essa idade não quer mais se vê tão limitado dentro de uma caixinha de um emprego, fazendo aquilo que outros querem que ele faça. Está no momento dele exercitar um pouco o seu protagonismo, de usufruir um pouco melhor da vida e de fazer coisas que deixou de fazer já por questões de emprego durante muito tempo na sua vida. É a hora de descobrir novos talentos e por isso vem o conceito de reinvenção. Quer dizer, não é uma continuidade do passado, né? A pessoa neste momento de vida, tem que fazer uma análise retrospectiva da sua trajetória e projetar a sua vida para frente, encontrando novas maneiras de exercitar os seus talentos, né? E de se realizar através de alguma forma de trabalho. Você trabalha 30 vezes mais do que eu trabalhava quando eu estava na ativa. É o que acontece comigo, entendeu? Agora, o tipo de trabalho que eu faço é fundamentalmente eu escrevo, na medida do possível, e participo de organizações. Quando eu fiz 80 anos, eu entrei numa nova, dificílima, que me toma, inclusive, muito tempo até agora, que é a luta antinuclear. Nessa altura dos acontecimentos, 80 anos, com Fukushima, aconteceu Fukushima,
E acabamos criando um movimento, Coalizão por um Brasil livre de usinas nucleares. Agora já são 7 anos de um aprendizado contínuo, entendeu? Que implicou em muita viagem, em muita briga, em muita coisa. Tem limitações físicas, mas o resto é uma questão de você fazer e construir a sua vida. E eu tenho ainda a impressão de que vai aparecer muita batalha pela frente, ainda, principalmente agora, com essa situação brasileira. Há muito preconceito mesmo, mas esse preconceito eu acho que terá que ser superado pela própria realidade. Daqui pouco tempo, nós vamos ter uma população de idosos muito grande, talvez até 25% da população, e vamos ter uma população de jovens muito pequena, talvez menos de 25% da população. E eles buscam para complementar a renda da aposentadoria. E, além disso, eles buscam o trabalho também para preencher o próprio tempo e para ter uma atividade ativa, saudável, que eles gostam. Você tem, mais uma vez, uma desigualdade muito grande, né? Antes, a sociologia do trabalho, quando se debruçava sobre isso, achava que, olha, nós vamos ter um avanço tecnológico e nós vamos ter o topo, né, mantido, porque são essas pessoas que pensam, as pessoas da gestão, e nós vamos ter lá embaixo na pirâmide uma massa que a máquina não consegue ainda substituir esse trabalho que essas pessoas fazem, né? Hoje nós vemos que você tem também uma mudança no meio da pirâmide, né? Porque muitas coisas que nós acreditávamos que a máquina não ia substituir, a máquina passou a substituir também, né? Então, no Brasil e nos países mais pobres, né, você tem os idosos mais nessa base da pirâmide, né? As plantas curam. Curou no passado, curou no presente e vai curar no futuro. A pesquisa que eu fiz, batalhadores depois dos 60, né, eu falei com faxineiros, cobradores de ônibus, feirantes, jardineiros, porteiros, quer dizer, essas profissões, elas têm um altíssimo nível de empregabilidade das pessoas com mais de 60 anos. Mas também nós vamos ter lá nos intelectuais, não é? Porque uma vez eu ouvi de um grande intelectual brasileiro, ele falou assim, eu nunca trabalhei, né? Porque eu sempre fiz algo que para mim é uma felicidade, eu sempre tive um significado do meu trabalho, né? O trabalho, nós sabemos desde a teoria econômica, ele precisa ter um significado na vida das pessoas, né? Então, nesses dois momentos aí é que você tem uma maior empregabilidade das pessoas idosas. Eu acho que é muito importante ter um contato e fomentar, criar as oportunidades, porque elas não vêm de forma natural. O idoso se retira do ambiente de trabalho muito cedo, porque no Brasil a idade média de se aposentar é absurdamente cedo, aos 54 anos, em média, criando uma bomba relógio do ponto de vista econômico. O país não é sustentável e viável. Ele já não é competitivo, ele já não é produtivo no ranking internacional. E se a gente continuar se aposentando aos 54 e tendo mais 40 anos de vida que alguém vai nos sustentar, pobre dos jovens que quando chegarem lá não vai ter pé de meia para nada. Alguma coisa você tem que mexer. As decisões são políticas. Você não quer mexer em nada das regras que estão hoje, alguém vai ter que pagar essa conta. Então você vai deixar de investir em saúde, você vai deixar de investir em educação, em segurança, porque não tem almoço de graça. E essa é uma questão que todos os países do mundo estão vivendo e não tem uma solução sem lágrimas, não tem jeito. Tem uma consequência financeira, primeiro, né? Que inclusive toda a grande
trauma nacional em torno da chamada reforma da Previdência, que, aliás, é também um engano, nos enganam, né? Porque todo o sistema de seguridade social, que inclui a Previdência, tem 300 fontes e uma delas é a contribuição para a aposentadoria. Então, ela não depende só disso. Então, o problema da chamada déficit é tudo uma enganação muito grande. Que não se quer gastar muito com o velho. Então vai ter esse problema, eu acho, que tem que ser uma briga política, né? Tem que assegurar que esse direito tem que ser garantido. Como financiar isso? Tem possibilidade, principalmente se a gente diminuir a quantidade de dinheiro que paga os juros, né? Onde é que o senhor aprendeu a profissão? Lá na Itália. O Agnoni, é no Abruzzo. Eu tinha 11 anos, porque para estudar eu não estava muito... A minha mãe falou assim, se você ou não estuda, você tem que aprender uma profissão. E é onde me colocou no salão do meu tio. É por isso que eu aprendi a profissão logo. Porque quando você é novo, a cabeça é fácil de assimilar. Precisa gostar. Tudo aquilo que se faz precisa gostar. O barbeiro, o alfaiate, o pedreiro, o legista. Por que tem diferença? Porque a pessoa precisa gostar. Quem corta o seu cabelo? Walter. E quem corta o cabelo do Walter? Fazer o troca. Ah, é? A nossa freguesia é da segunda idade. A segunda? Nada de terceira. Nada disso. Isso aí. Não sei fazer outra coisa, né? Então eu não quero parar por esse motivo. Ficar preso em casa, sem fazer nada, esse aí é um castigo. Esse negócio, eu fiz a minha parte, deixa que os outros fazem a dele, não. Não cria problema para os filhos. Os filhos estão casados, eles têm a família deles. Tem a mulher, tem os filhos, eles têm que ir passear, certo? O importante é a pessoa, através do trabalho, nessa nova fase de vida, ela se fortalecer, ela recuperar a autoconfiança. Quer dizer, os estudos que existem aí a respeito da teoria do reconhecimento dizem o seguinte, que as minorias conseguem reconhecimento através de 3 estágios de conquistas. A primeira conquista é a autoconfiança. As pessoas primeiro precisam acreditar nelas mesmas. O segundo estágio é o autorrespeito. Quer dizer, a pessoa precisa se ver e precisa se sentir respeitada na sociedade, batalhar por espaços de respeito, até chegar no terceiro estágio, que é a autoestima. Esse mundo do vinho eu comecei há uns 55, 60 anos atrás. Mas mais como curioso e meus avós talvez tenha puxado para meus avós gostavam de vinho. E fui pegando gosto pela coisa e cada vez mais fui ganhando viagens para o exterior. Fiz 5 viagens para o exterior, fiz degustação em produtores que pouca gente conseguiu chegar até lá. E a gente ia como convidado. As importadoras bancavam a passagem e o exportador a estadia. Um porto de 20 anos, coisa deliciosa, maravilhosa. Isso foi ganho de presente quando eu comemorei 50 anos de casa, de Jardim de Nápoles. Eu fiz Portugal, Itália e Chile. Itália 3 vezes. Só na Itália eu visitei 28 produtores. Eu aprendi a falar italiano na profissão. Família falava pouco, porque meus avós tinham sotaque ainda um pouco, mas usava mais mesmo o português. Então eu fui aprendendo, eu fui me aprimorando, eu aprendi muito nessas viagens com
ou em outros países, você aprende outras maneiras, outro modo de trabalhar, outro jeito de trabalhar, tudo, você aprende muita coisa, você vai só somando, só aprendendo, só coisa boa. E o trabalho, o que a gente tem visto, principalmente para os homens, é um espaço de integração social muito importante. Por exemplo, no México, as taxas de alcoolismo têm aumentado para o cara que se aposenta, que vai para os aposentos. Porque até a palavra aposentado ela é muito forte, né? Ela tem um juízo de valor muito forte. Você vai para os aposentos, né? Você se retira da sociedade. Então, as taxas de alcoolismo estão aumentando. No Japão, as taxas de suicídio de homens de maiores de 75 anos têm aumentado. Principalmente no Japão, onde o trabalho é muito importante para os homens, né? Ele não esperava que ia aposentar e viver muito tempo mais, né? Isso está acontecendo agora, né? O período pós-laboral tem crescido. Você ter 70 anos em boas condições de saúde, autonomia, você é uma pessoa adulta, né? Agora, a questão é se você não tem capacidade de trabalhar, você precisa de alguém que te sustente, ou o Estado ou a família, e não tem condição de gerir o seu cotidiano. Eu acho que o preconceito ao trabalhador idoso, ele é sobretudo quando as pessoas estabelecem que por ser idoso ele deixou de ser produtivo ou ele passou a ser menos produtivo do que o jovem, do que o outro trabalhador de meia idade. E nas pesquisas empíricas, as pesquisas econômicas, nós não temos essa comprovação. Né? Não há nenhum economista que tenha conseguido estabelecer claramente a relação entre idade e queda da produtividade. Porque o segmento idoso ele é o segmento mais heterogêneo da população. O meu envelhecimento não é igual ao do outro. Né? Então, eu posso ter um estágio de produtividade e o outro não. Né? Então, a gente vê muito isso nas sociedades mais envelhecidas, como o Japão. Né? No Japão você tem idosos altamente produtivos, mas às vezes um outro na mesma sociedade, na mesma cidade, com a mesma idade, e ele não está com aquele nível de produtividade. Eu não paro um minuto. Porque quando eu chego do trabalho, eu janto, venho aqui fazer crochê. É meu hobby. Vou te mostrar. Olha aqui. E eu faço para doar para as mães carentes. Entendeu? Todo mês nós temos uma reunião da Vila do Crochê. Todo o tempo que eu tenho, eu estou assim. O crochê é uma terapia. Você fica fazendo assim. Eu fico até meia-noite, 1h, fazendo crochê assim, sabe? Aí eu falo, nossa, 1h, eu preciso ir dormir, amanhã eu tenho que levantar. Senão eu ia a noite inteira, entendeu? A regra é não parar. Nós trabalhamos com grupos de 20 a 25 pessoas dentro desse programa que nós oferecemos, chamado Reinvente-se, no Lab 60+. E nós, durante 4 meses, convivemos com pessoas então, que estão querendo se reinventar. E os resultados que nós temos tido são muito interessantes. Por exemplo, agora em São Paulo estamos com uma turma, e nessa turma tem uma pessoa, o Luiz Fernando, que durante a vida toda trabalhou como administrador, engenheiro, responsável por empresas aí de alta complexidade, e que agora resolveu partir para outras alternativas. E na discussão dessas novas possibilidades, ele começou a trabalhar como anfitrião do Airbnb, e aí ele se descobriu como um excelente anfitrião, é uma coisa que ele gosta muito. E resolveu também fazer um experimento com o plantio de oliveiras em Gonçalves, aqui em Minas Gerais,
coisas que não estavam de forma nenhuma ligadas ao passado dele, mas que de repente aparecem como formas de trabalhar e se manter ativo, participar da vida comunitária. Ele está pensando já em montar uma cooperativa de produtores. Quer dizer, as pessoas começam a costurar ideias que possam representar novas formas de trabalho a partir dos 50, 60 anos. Enfim, tem casos e mais casos. Os profissionais de recursos humanos, eles carregam consigo uma certa discriminação contra o idoso que vem do empregador, que vem do capital, que vem da empresa. O idoso fica doente, o idoso tem menos educação, o idoso não rende, o idoso falta muito, são essas coisas. E o RH carrega isso aí, da cultura empresarial que ainda predomina, não é? Então, um grande papel do RH hoje é ele visualizar em que áreas o idoso pode significar business para a empresa. E, por incrível que pareça, já estão surgindo muitas áreas em que o idoso dá uma contribuição extraordinária que outra pessoa não pode dar. Por exemplo, aqui em São Paulo foi montada há algum tempo uma empresa de logística que faz entregas com idosos. Nota fiscal 145. Hoje em dia você tem uma profusão e uma verdadeira explosão do comércio eletrônico. Essa empresa é uma empresa de logística que utiliza idosos, que tem um carrinho pequeno e que vão entregando essas pequenas mercadorias nos prédios de apartamento, em todos os lugares. Essa empresa descobriu que em cada lugar que ele vai para entregar, ele acaba fazendo uma amizade. Ele se torna amigo do porteiro, do zelador, do próprio consumidor. Ó, eu aqui novamente. Uma amostra para vocês, tá? Aqui eu peço para vocês. Porque a disposição dele para poder conversar, trocar ideia e fazer amizades é maior. E isso está sendo visto como uma grande vantagem para o business da empresa. Não só a empresa de logística, mas a empresa grande que está vendendo seus produtos através do comércio eletrônico. É um dos exemplos que eu estou dando, mas existem vários outros. Se desculpa alguma coisa, fica com Deus. Tchau. Tudo de bom, viu? Tchau, tchau. Tchau. A partir do momento que você não faz mais nada, você está envelhecendo, o cérebro não está trabalhando mais, diminui, você vai se tornando devagar. O reflexo, isso, por quê? Você está sem conversar com ninguém. Então, você aos poucos está envelhecendo. Olha, antes eu andava de manhã cedo, ficava 1 hora andando. Depois que me deu o problema da coluna, eu precisei diminuir. E depois precisei parar. Mas continuo trabalhando normal, dói um pouquinho, mas continuo. Eu moro sozinho. Tive namorado, mas... Agora está solteiro? Agora estou solteiro. Há quantos anos? Que estou viúvo faz 20 anos. 20 anos? É. Ficou casado quanto tempo? 27. 27? É. Com a mesma mulher? Ah, sim. Tem filhos? Tem um casal, mas os dois são casados. Moram em Campinas. Neto eu tenho 3. A minha filha tem 2 meninas e meu filho tem 1 menino. O neto tem 13 anos. E as meninas tem uma tem 8 anos e outra tem 6. Primeiro você tem a família são os filhos. Você tem que esperar eles crescer, se formar, casar. E depois que você chega a uma certa idade, mesmo que você queira casar, não dá certo. Por quê? Porque as ideias são diferentes, né? Não bate. Entendi. Se bater, o senhor vai casar? Não, agora não. Agora não. Não dá certo. 80 anos. Não. O senhor pretende trabalhar até quando? Até que dê. Até que a cabeça está em ordem, o problema é que você não pode tremer, a vista está boa. Eu que faço as compras para minha casa, que eu gosto de fruta, isso, material de limpeza, tudo.
Eu acredito que o mercado de trabalho ganha, porque a experiência ainda é sinônimo, muitas vezes, de uma economia brutal num processo produtivo. Não querendo estabelecer aí uma disputa intergeracional de jovens e idosos, né? Mas são questões diferentes que as pessoas enfrentam hoje, complexas, outras mais fáceis, digo na gestão, na produção, né? Então, muitas vezes, a experiência conta muito, a experiência é que vai garantir aquela economia, e as empresas passaram a ignorar isso e passaram a ver somente a questão do salário, né? Porque esse trabalhador mais maduro, mais idoso, mais experiente, ele vai aumentando o seu salário, então chega uma hora que ele custa caro, né? E ela não vê que ele, muitas vezes, ele vai significar uma economia num determinado momento do processo produtivo que vai compensar as empresas. Gostar do que você faz. E assim, quando a gente faz uma coisa, a gente não tem que pensar exatamente no lucro. Você tem que pensar na ação. Eu vou fazer uma coisa boa para você. E, consequentemente, a pessoa acaba ficando encantada. Você tem que encantar o seu cliente. Aí, uma vez encantado, ele vai atrás de você a vida inteira. Eu acho que a maior vantagem da idade é a gente poder ter a experiência acumulada, um estoque muito grande de conhecimento, de informação. Quando Deus lhe dá saúde e você pode usar esse estoque, essas informações, é muito prazeroso. E eu tenho me beneficiado disso. Hoje posso também explorar outras áreas de conhecimento e, com esse conhecimento, alimentar a mim mesmo, né? Eu gosto muito de música, eu já toquei violino, frequento muito quartetos, música sinfônica e adoro ler sobre os compositores, sobre os músicos, sobre os executantes. Isso aí é uma fonte de satisfação enorme que eu estou fazendo agora nos meus anos mais avançados e eu não podia fazer antes por falta de tempo. O problema é ver como é que nós, velhos, temos que reagir, entendeu? Ao envelhecimento. Eu tendo a te dizer que precisaríamos reagir mantendo a juventude. Eu tinha um amigo que, aliás, já faleceu, que ele tinha uma frase muito divertida. Ele é um militante político e tal. E ele, quando ele estava no meio de jovens, ele dizia: olha, meus caros, eu sou jovem há muito mais tempo que vocês. Eu acho que é um pouco esse espírito. Então, você vê, o que vai acontecer com o envelhecimento do Brasil vai depender do conjunto das condições econômicas e políticas e da atitude dos velhinhos. E nisso eu ainda faço uma certa fé no envelhecimento ativo plus. O valor da experiência, ele cresce a cada dia. E o mercado de trabalho hoje valoriza não só a experiência cognitiva das habilidades que a pessoa tem, mas, sobretudo, a experiência socioemocional. Porque hoje as pessoas são convidadas a trabalhar numa empresa, não só para executar uma tarefa que ela sabe fazer, mas executar essa tarefa em grupo, em parceria com outras pessoas, em linha, interagindo, tendo uma certa liderança, organizando outras pessoas. Então, a experiência socioemocional é uma experiência que é valorizada mais e mais a cada dia que passa. E outra vez, nesse campo, o idoso tem uma vantagem, que se ele tem uma pequena redução do potencial cognitivo e atualizadíssimo em matéria de novas tecnologias, ele tem um grande estoque de capacidade emocional e até psicológica, administrativa, de liderança, para poder entrar nesses ambientes e se transformar num bom moderador. Seja
Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Oi, gata, vamos chegar na vida. Seja bem-vindo, hein? Eu aposentei na parte de aulas dos cursos de graduação, mas continuo dando aula na pós-graduação e nos cursos de MBA para profissionais que voltam à universidade para dar uma atualizada, ficar lá um ano e meio e depois voltar para as suas atividades. O senhor pensa em parar de trabalhar? Nunca imaginei isso, não. Nunca considerei essa ideia, não. A não ser que Deus me tire a saúde, aí é diferente, né? Eu já sou aposentável. Não sei, não tenho. Por enquanto, o trabalho me satisfaz muito, me dá muito prazer. Então, enquanto eu puder e estiver tendo prazer, eu vou continuar. Agora estão acontecendo tantas coisas na minha vida que eu fico pensando, poxa vida, quantos anos eu tenho? Não sei. Eu não sei quantos anos eu tenho, porque a vida está florindo. Você entendeu? A vida está florindo, as coisas estão acontecendo e eu estou feliz. A minha trajetória é muito variada, muito, digamos, diversificada, que eu tive 15 anos exilado, exilado uma parte no Chile. Quer dizer, foi uma aventura para nós fortíssima, né? Com a família inteira. Então tem uma história, e tem as histórias anteriores. Tem muita gente que diz que você precisa escrever as suas memórias, pô, vai deixar. Eu não consigo, porque não dá tempo. E porque, inclusive, eu não vi ainda a forma de fazer. Eu sou um cara que foi, desde a juventude, vinculado com a igreja. Minha militância começou em pastoral de juventude, que tinha outro nome naquele tempo, chamava-se JUC, Juventude Universitária Católica. O que colocou na minha cabeça e na cabeça de toda a turma da minha geração foram frases do tipo: o pior pecado que você pode fazer é se omitir diante da desigualdade e da injustiça. Pô, isso, você fala isso para um jovem, marca para o resto da vida, a vida dele. O meu envelhecimento ele está em plena construção, né? Eu penso principalmente onde eu vou morar, né? Quem vai cuidar de mim, né? Eu ainda não sei, porque eu tenho um filho só, não sei se ele vai poder, né? E penso, sobretudo, em continuar fazendo alguma coisa, né? E foi por isso que eu acho que quando você tem uma formação, uma educação, você tem alguma perspectiva de escrever, de ainda dar aula, etc., né? Agora, enfim, eu também, o futuro continua sendo cheio de incertezas, né? A gente faz uma programação, faz um planejamento, né? Mas, enfim, não sei o que vai me abater de doenças, enfim, alguma coisa eu acho que eu vou ter, né? Eu acho que as pessoas deveriam, a partir dessa segunda metade da vida, buscarem um equilíbrio entre essas atividades de lazer, né? Ou momentos de lazer, de desfrute da vida com o trabalho. Eu, por exemplo, decidi vir morar aqui em Sousas, estou aqui numa área bastante bucólica, se é que podemos chamar assim, e gosto muito de deitar na rede, de ouvir música, de ler meus livros, de ver meus filmes, né? Sem estar preocupado com essa imagem que a sociedade tem de uma pessoa aposentada, que pode se dar o direito de fazer isso. Mas eu continuo ativo. Então, eu acho que a reinvenção tem a ver com isso, quer dizer, você reinventar a sua vida para que o trabalho não seja um elemento central, mas que seja um elemento subsidiário de uma nova forma de viver e ser feliz.
Isso aqui, olha, ainda era garçom. A equipe antiga, né? Uniforme verde. Uniforme verde, usava-se uniforme verde. Aí é você. Mais uns 2, 3 anos, no mínimo, né? Se Deus permitir e os patrões permitirem, e se der tudo certo, eu vou em frente. Vou em frente, ainda pretendo ir mais um pouquinho. Há muitos anos atrás me fizeram essa pergunta. O que você quer ser? Sabe o que eu quero ser? Continuar trabalhando na mesma firma que eu trabalho, fazendo a mesma coisa que eu faço. Enquanto Deus deixar, eu estou lá. Toda noite eu gosto de tomar o meu copo de vinho. Um copo, mano. Vinho tinto seco. Deixa eu ver. Eu chego de domingo, faço o meu servicinho, minhas comprinhas, vou de fruta, isso. Algum serviço de casa, à tarde assisto um jogo e depois vou para o cinema, todos os domingos. Todos os domingos? A minha alegria é de domingo à noite no cinema, à noite. Durante a semana, sozinho. Durante a semana eu não ligo, mas de domingo... Que tipo de filme você gosta de ver? Todos os filmes eu gosto. O filme é maravilhoso. É um filme, vamos dizer que seja um filme infantil, mas serve para adulto também. É para adulto. É um filme assim, de muita sensibilidade, sim. Um filme muito bonito. As crianças trabalharam bem, a história também é bonita. O senhor tem medo da morte? Não, não. Meu pai morreu com 70, a minha mãe com 86 anos. Meu irmão, que morreu faz uns anos, morreu com 76. Eu tenho minha irmã que está com 90. Outra minha irmã, 89. Só tem estrada aí. Você já fez o seu percurso, né? Não pode ter medo da morte, do quê? A gente nasce, vivemos e tem que terminar.